Encontrei o comprovante no carro da minha esposa num domingo à tarde. Só um papel amassado de motel de beira de estrada, do qual eu nunca tinha ouvido falar. 2 drinks, um uísque e um cosmopolita. Na quinta noite ela me disse que estava num jantar com clientes. A Larissa não bebe uísque. Foi aí que eu soube. E o que eu fiz depois? Ninguém esperava. Meu nome é Tiago Martins. Tenho 42 anos e tô com uma empresa de telhados aqui em Belo Horizonte. Comecei do zero 12 anos atrás e construí uma estrutura sólida. Obras comerciais, projetos residenciais, de tudo. Sou do tipo que acredita em trabalho duro, lealdade e palavra cumprida. Meu pai me ensinou assim. Ele também era telhadista, passou 30 anos em cima de escada até o joelho não aguentar mais. Sempre dizia que a única coisa que um homem tem de verdade é a reputação. Conheci a Larissa 14 anos atrás, num churrasco de uns amigos em comum. Ela estava perto da grelha, rindo de alguma coisa, e eu não conseguia desviar o olhar. Cabelo escuro, olhos brilhantes e uma energia que puxava qualquer um. Na época, ela trabalhava com produção de eventos, sempre organizando alguma coisa, sempre correndo. 2 anos depois, a gente casou. A vida era boa. Compramos uma casa num bairro tranquilo, nada luxuoso, mas nosso. Filhos não tínhamos, apesar de já termos conversado. A Larissa queria focar na carreira e eu não pressionei. Aí, uns 3 meses atrás, as coisas começaram a mudar. Pequenos detalhes no começo. Ela começou a trabalhar até mais tarde com mais frequência. Umas roupas novas apareciam no armário. Ficava mais tempo no celular, sempre com a tela virada para baixo quando eu entrava no cômodo. Eu dizia para mim mesmo que era estresse do trabalho. A empresa dela estava crescendo. Os clientes agora eram maiores. Eu queria acreditar. Foi numa manhã de domingo que tudo mudou. Eu estava limpando o carro da Larissa na garagem. Ela tratava o carro como depósito. Copo de café, comprovante, maquiagem espalhada. Eu só queria ajudar, sabe, ser um bom marido. Foi aí que eu achei. Um comprovante amassado debaixo do banco do passageiro. Motel Veredas, escrito no topo. 2 drinks, um uísque e um cosmopolita. Quinta-feira, 21h15. Fiquei parado segurando aquele papel, sentindo um peso frio se instalar no peito. Quinta à noite, 3 dias antes, a Larissa tinha me dito que estava num jantar com clientes no centro, um evento corporativo grande que ia entrar pela noite. Me mandou mensagem umas 8h30, dizendo para não esperar acordado. Larissa não bebia uísque, nunca bebeu. Dobrei o comprovante com cuidado e enfiei no bolso. Minha mão estava firme, mas minha cabeça não parava. Talvez houvesse uma explicação. Talvez ela tivesse encontrado um cliente lá. Talvez não fosse nada. Mas eu sabia. Não confrontei a Larissa naquele dia. Guardei o comprovante no meu escritório da fábrica, trancado numa gaveta que ela nunca abriria. Depois voltei para dentro de casa e agi como se nada tivesse mudado. Ela estava na cozinha fazendo almoço, cantarolando junto com uma música sertaneja no rádio. Quando entrei, ela sorriu para mim, aquele mesmo sorriso que tinha me fisgado anos atrás. E o carro? A Larissa perguntou, tirando os pratos do armário. Tá limpo agora, eu disse, mantendo a voz firme. Você precisa parar de tratar aquilo como lata de lixo. Ela riu. Eu sei, eu sei. Obrigada. Bem. Me deu um beijo no rosto. Pareceu oco. Nas 2 semanas seguintes, comecei a prestar atenção. Atenção de verdade, do tipo que eu deveria ter prestado meses antes. Quintas-feiras. Foi quando notei o padrão. Nos últimos 2 meses, quase toda quinta Larissa tinha uma reunião até tarde, ou um jantar com cliente, ou uma emergência de trabalho que deixava ela fora até 10, 11 da noite. Voltava para casa com cara de cansada, dizendo que estava esgotada de puxar saco de cliente. Mas agora eu enxergava diferente. O jeito que ela ia direto pro banho quando chegava. O jeito que deixava o celular na bolsa em vez de largar em cima da bancada como antes. O perfume novo que tinha começado a usar. Verifiquei a fatura do cartão de crédito dela pela internet. À primeira vista, nada óbvio. A Larissa era cuidadosa. Mas aí notei umas cobranças em restaurantes que eu nunca tinha ouvido falar, posto de gasolina do outro lado da cidade, longe do escritório dela.
Compras pequenas em lojas que não faziam sentido. E também tinha aparência. Larissa sempre se cuidou, mas ultimamente era diferente. Vestidos novos no armário. Começou a ir ao salão a cada 3 semanas, em vez de a cada 2 meses. As unhas estavam sempre impecáveis. Eu dizia para mim mesmo que era paranoia. Talvez ela só quisesse estar bem no trabalho. Talvez estivesse tentando impressionar clientes novos. Mas eu sabia. Terça à noite, eu estava no galpão revisando um orçamento quando o Bruno, meu irmão mais novo, apareceu. Ele trabalhava comigo, tocando uma das equipes de instalação. Bom garoto, confiável, mas sempre teve um fraco pela Larissa. E aí, Tiago, o Bruno falou, entrando com um engradado de cerveja. Pensei que você ia querer uma gelada. Peguei uma e me encostei na bancada. O Bruno deu uma olhada em volta, depois para mim. Tá tudo bem? Perguntou. Você anda meio estranho. Quase contei. Quase mostrei o comprovante e perguntei o que ele achava. Mas alguma coisa me segurou. É só estresse do trabalho. Falei. Projeto comercial. Grande chegando. Bruno concordou, mas o olhar demorou em mim como se não acreditasse muito. A Larissa tá por aí? Perguntou. Trabalhando até tarde de novo, eu disse, observando a reação dele. Ele desviou o olhar rápido. Rápido demais. Ela anda fazendo muito isso, né? O Bruno falou, com a voz cautelosa. Pousei a cerveja. Como assim? Nada. Cara, o Bruno disse, balançando a cabeça. Só uma observação. Mas o jeito que ele falou fez meu estômago apertar. Será que o Bruno sabia de algo? Tinha visto alguma coisa. Não forcei. Não naquela hora. Mas arquivei na mente, junto com todo o resto. Naquela noite, Larissa chegou às 22h30. Me deu um beijo de oi, falou do dia cansativo e subiu para tomar banho. Sentei no sofá, ouvindo a água correr, sabendo exatamente o que eu precisava fazer. Precisava de prova. Prova de verdade, não só um comprovante e uma intuição. Precisava ver com meus próprios olhos. Se você quiser compartilhar sua história pessoal para que apareça no próximo episódio, escreva para o e-mail que está na tela. Liguei para o Silvio Santos na segunda de manhã. Ele era investigador particular, ex-policial civil que passou 20 anos na ativa antes de se aposentar e abrir a própria agência. Conheci ele uns anos atrás, quando precisei de uns levantamentos cadastrais para uns contratos comerciais maiores. Era minucioso, discreto e não fazia pergunta além da conta. A gente se encontrou numa lanchonete na saída para Contagem, dessas com banco de courino rachado e garçonete que trabalhava lá desde os anos 80. O Silvio já estava sentado num canto quando eu cheguei, mexendo num café puro. Tiago, ele falou, balançando a cabeça enquanto eu me sentava. Tinha 50 e tantos anos, corpulento como um bulldog, cabelo grisalho raspado e olhos que não perdiam nada. Silvio, falei, obrigado por ter vindo. Você pareceu sério no telefone, ele disse, recostando. O que tá pegando? Puxei o comprovante e pus na mesa entre a gente. O Silvio pegou, examinou por um instante, depois me olhou. Sua esposa? Perguntou. Sim, eu disse. Quinta à noite, 2 semanas atrás. Ela me disse que estava num jantar com clientes no centro. Ele largou o comprovante. Motel Veredas fica a 40 minutos do centro. Eu sei. Você quer que eu siga ela? O Silvio perguntou. Eu quero saber a verdade. Falei. Se ela está me traindo, preciso de provas. Fotos, registros, tudo. Ele assentiu devagar. Isso não vai sair barato, Tiago. E, uma vez que você souber, não tem como saber. Eu entendo, disse. Quanto? 5.000 de entrada, mais as despesas. Ele falou. Eu faço a campana, documento tudo. Te entrego um relatório completo. Não hesitei. Pode fazer. Silvio puxou um bloquinho. Vou precisar de umas informações. A rotina dela, descrição do veículo, trajetos. Passei tudo. Horários da Larissa, modelo do carro, as noites que ela costumava ficar até mais tarde. Ele anotou, fez umas perguntas para esclarecer e guardou o bloquinho. Começo nesta quinta, ele disse. Parece ser o padrão. É. Silvio terminou o café e levantou. Tiago, mais uma coisa. Se ela estiver te traindo, o que você pretende fazer? Olhei bem nos olhos dele. O que for preciso para me proteger.
Ele assentiu. Isso. Muito cliente meu desmonta quando recebe a prova. Chora, implora, deixa a mulher passar por cima. Você não me parece esse tipo. Não sou. Falei. E era verdade. A quinta-feira chegou. Fui para o trabalho normalmente, gerenciei as equipes, fiz orçamento, visitei obras. Mas minha cabeça estava em outro lugar. Eu sabia que o Silvio estava lá fora, olhando, esperando. A Larissa me mandou uma mensagem às 18h30. Asterisco reunião grande com cliente hoje. Vai entrar pela noite. Não me espera. Asterisco fiquei olhando mensagem por um longo instante. Depois respondi. Asterisco sem problema. Boa sorte na reunião. Asterisco ela respondeu com um emoji de coração. Sentei na minha caminhonete, no estacionamento de uma obra. O celular na mão. Aquele coraçãozinho queimando no cérebro. Por volta das 21h30, meu celular vibrou. Uma mensagem do Silvio. Asterisco, ela está no motel Veredas. Um Audi preto encostou 10 minutos atrás. Homem, início dos 40, alto. Entraram juntos. Quarto 18. Asterisco, minhas mãos apertaram o telefone. Outra mensagem. Asterisco, obtendo imagens agora. Vamos documentar tudo. Asterisco, não respondi. Só fiquei sentado, motor desligado, olhando para a brisa. Uma parte de mim queria dirigir até lá naquela hora, arrombar a porta, confrontar os dois. Mas não era o plano. Ainda não. Eu precisava de tudo documentado. Precisava de vantagem. Às 23h15, Silvio mandou outra mensagem. Asterisco alvo saindo agora. Homem saiu há 20 minutos. Ela está indo para casa. Relatório completo amanhã. Asterisco fui para casa. Entrei na garagem e entrei. Me servi de um uísque e sentei na sala escura, esperando. Larissa entrou às 23h40. Parecia cansada, o cabelo levemente bagunçado. Sorriu quando me viu. Oi, bem, ela disse. Ficou me esperando? Não conseguia dormir. Falei, tomando um gole do uísque. Como foi a reunião? Exaustiva, ela falou, largando a bolsa na bancada. Mas produtiva. Acho que fechamos a conta. Que bom, eu disse, a voz sem emoção. Ela veio e me deu um beijo na testa. Vou tomar um banho e desmaiar. Dia longo. Vi ela subir a escada. Ouvi a porta do banheiro fechar. A água começar a correr. Virei o resto do uísque num gole só. Amanhã, eu veria as fotos. Amanhã, eu saberia de tudo. E aí decidiria exatamente como agir. Sexta de manhã, o Silvio me ligou às 7. Eu já estava no escritório, revisando a folha de pagamento, tentando manter a mente ocupada. Tiago, é o Silvio. Ele disse, já tenho tudo. Quer se encontrar? Onde? Perguntei. Mesmo lugar de antes. 1 hora. Fui para a lanchonete, as mãos firmes no volante. Sem tremor, sem pânico, só um foco frio. O Silvio já estava no mesmo canto, uma pasta parda na mesa na frente dele. Sentei, e ele empurrou a pasta na minha direção. Tá tudo aí, ele disse baixo. Fotos, registro de horário, placa do outro veículo, tudo o que você pediu. Abri a pasta. A primeira foto me acertou como um soco no estômago. Larissa, parada na porta do quarto 118 do motel Veredas, sorrindo para um homem que eu nunca tinha visto. Alto, bem vestido, confiante. A foto seguinte mostrava os dois entrando no quarto, a mão dele nas costas dela. Passei por mais imagens. Os registros mostravam que ficaram lá dentro por 2 horas. Depois, fotos dele saindo primeiro, ajeitando a gravata. Depois, Larissa, 20 minutos mais tarde, olhando o celular enquanto andava pro carro. Rodei a placa, o Silvio falou. O carro tá no nome de Diego Tillman. Te diz alguma coisa? O nome me acertou como um balde de água gelada. Sim, eu disse devagar. É meu sócio. A expressão do Silvio não mudou, mas vi alguma coisa passar nos olhos dele. Seu sócio? Abrimos a empresa juntos 5 anos atrás. Eu disse, a voz sem tom. Sociedade 50% cada. Ele cuida dos contratos comerciais. Eu cuido do residencial e das operações. Meu Deus do céu, o Silvio murmurou. Fechei a pasta, o maxilar tenso. Diego, logo Diego, o cara em quem eu confiei metade do meu negócio.
O cara que eu convidava para os churrascos lá em casa. O cara que sentou na minha mesa e apertou minha mão. Tem mais, o Silvio falou. Fiz uma pesquisa sobre ele. Diego Tillman é casado. Esposa chama Nicole. Tem 2 filhos, 8 e 10 anos. Olhei para ele. Ele é casado. Sim, disse o Silvio. Mora a uns 30 quilômetros daqui. Casa boa, cerca branca, aquele pacote completo. Então o Diego estava destruindo 2 famílias, não só a minha. Preciso de cópias de tudo. Falei. Digitais e impressas. O Silvio assentiu. Já fiz. O pendrive está dentro da pasta e enviei os arquivos criptografados para o e-mail que você me passou. Puxei o talão de cheque e preenchi o valor combinado, mais R$ 1.000 extra. Isso é mais do que combinado, ele falou. Você fez um bom trabalho, eu disse, levantando. Agradeço. Silvio levantou também, estendendo a mão. Tiago, seja o que for que você vai fazer, seja inteligente. Não faça nada que te coloque atrás das grades. Apertei a mão dele. Não vou, mas vou garantir que os 2 entendam exatamente o que perderam. Saí da lanchonete com a pasta debaixo do braço, entrei na caminhonete e fiquei um longo momento ali. Diego Tillman, meu sócio, o homem que me ajudou a construir tudo, estava dormindo com minha esposa. E agora, eu ia retomar o controle. Não fui para o escritório naquele dia. Fui até um parque afastado, sentei numa mesa de concreto e espalhei tudo que o Silvio tinha me dado. Fotos, registro de horário, dados do veículo. Estudei cada detalhe, gravei tudo na memória. Diego Tillman, 44 anos, casado e com 2 filhos. Meu sócio havia 5 anos. A traição era mais profunda do que só a Larissa. O Diego tinha acesso às contas da empresa, à nossa carteira de clientes, aos contratos. Se ele me traiu assim, o que mais estava fazendo pelas minhas costas? Peguei o celular e liguei para a contadora, uma mulher chamada Fernanda que cuidava dos nossos livros desde o início. Fernanda, é o Tiago. Falei quando ela atendeu. Tiago, oi. O que posso fazer por você? Preciso que você analise cada transação das contas da empresa nos últimos 6 meses. Eu disse. Cada retirada, cada transferência, tudo a que o Diego tinha acesso. Preciso de uma auditoria completa. Houve uma pausa. Tem algum problema? Ainda não sei. Falei. É isso que preciso descobrir. Você consegue deixar isso pronto até segunda? Vou fazer o possível. A Fernanda disse. Devo avisar o Diego? Não. Eu disse com firmeza. Não avise o Diego de nada. Isso fica entre eu e você. Entendido, ela disse. Desliguei e fiz a próxima ligação. Doutor Ricardo Almeida, um advogado de família de quem eu tinha ouvido falar por um empreiteiro amigo que passou por uma separação complicada. O doutor Almeida tinha fama de ser agressivo e meticuloso. Escritório do doutor Almeida. A secretária atendeu. Preciso agendar uma consulta com o doutor Almeida. Falei. É urgente. Seu nome? Tiago Martins. E sobre o que seria? Divórcio, eu disse. E preciso resolver rápido. Ela me pôs em espera por um instante. Depois voltou. O doutor Almeida pode vê-lo na segunda às 9 da manhã. Pode ser? Perfeito. Desliguei e recostei, olhando as fotos espalhadas na minha frente. A Larissa achava que estava sendo esperta. O Diego achava que estava saindo impune. Mas eles não tinham ideia do que vinha pela frente. Eu não ia gritar, chorar ou implorar por explicações. Não ia dar a eles a satisfação de me ver despedaçado. Eu ia desmontar cada mentira, peça por peça, sem misericórdia, começando pela empresa, depois a casa, depois o dinheiro. E quando eu terminasse, os 2 ficariam só com o que mereciam. Juntei as fotos, coloquei de volta na pasta e fui para casa. A Larissa estava na cozinha quando entrei, fazendo janta como se fosse mais uma sexta-noite qualquer. Oi? Bem, ela disse, animada. Como foi seu dia? Produtivo, falei, largando as chaves. Bem produtivo. Ela sorriu para mim, completamente alheia. Segunda de manhã, encontrei o Dr. Ricardo Almeida no escritório dele, no bairro de Lourdes. Um lugar elegante, vidro e madeira escura, do tipo que já te diz que o sujeito sabe que faz. O Dr. Almeida tinha 47 anos, era bem vestido, com uma presença que preenchia a sala. Apontou uma poltrona de couro
na frente da mesa. Seu Martins, ele disse, apertando minha mão. Me diga com o que estamos lidando. Eu expus tudo. O comprovante, as fotos da investigação, o Diego sendo meu sócio, toda a confusão. O doutor Almeida ouviu sem interromper, fazendo umas anotações num bloco jurídico. Quando terminei, ele recostou na cadeira. Vocês têm pacto antenupcial? Sim, eu disse. Assinamos antes de casar. A casa já era minha antes do casamento. A empresa também. Tudo protegido. Ele esboçou um leve sorriso. Isso facilita. Com adultério documentado e pacto antenupcial, podemos avançar rápido. Ela terá direito a pouquíssimo, talvez só aos bens pessoais e ao que trouxe para o casamento. E quanto à empresa? Perguntei. Como foi constituída antes do casamento e há pacto, ela não tem direito, ele disse. No entanto, precisamos tratar do Diego Tillman. Ele é seu sócio. Sociedade 50-50. Falei. Abrimos a limitada juntos 5 anos atrás. O doutor Almeida tamborilou a caneta na mesa. Isso complica, mas é contornável. Vamos revisar o contrato social de vocês. Se houver cláusula de conduta ou algo que relacione prejuízo à imagem da empresa, podemos usar. Eu quero ele fora, eu disse. Completamente. Vamos trabalhar nisso, ele falou. Agora, sobre o cronograma. Recomendo ajuizar a ação de imediato. Protocolamos um pedido de bloqueio de bens comuns. Garantimos que a seu citamos ela antes que tenha tempo de reagir. Em quanto tempo movemos? Perguntei. A petição pode ser protocolada até quarta, disse o doutor Almeida. Com as provas que temos, posso pedir uma tutela de urgência para travar os ativos. Ela será citada até sexta, no mais tardar. Assenti. Pode fazer. Quando saía do escritório, meu celular tocou. Era a Aline, irmã mais nova da Larissa. Em comum, eu e a Aline nos dávamos bem, mas ela quase nunca me ligava. Tiago, a Aline disse quando atendi. A voz parecia tensa. A gente precisa conversar. Você pode me encontrar? Quando? Perguntei. Agora, ela falou. É importante. A gente se encontrou na Praça da Liberdade, perto do apartamento dela. A Aline tinha 34 anos. Parecia muito com a Larissa, mas com cabelo mais escuro e um jeito mais quieto. Estava sentada num banco quando cheguei, visivelmente nervosa. Eu sempre soube que ela tinha uma bússola moral forte. Tinha se divorciado do primeiro marido anos atrás porque ele traiu e nunca tolerou desonestidade. O que está acontecendo? Aline? Perguntei, sentando ao lado. Ela respirou fundo. Eu sei da Larissa. Meu estômago apertou. Sabe o quê? Do caso, a Aline disse baixo. Eu sei faz mais ou menos um mês. Vi ela num restaurante com ele. Confrontei e ela admitiu. Me fez prometer que não ia te contar. Fiquei olhando para ela. E você manteve a promessa. Eu sei. Ela falou, os olhos se enchendo. Eu sei que devia ter te contado na hora. Tenho passado mal, Tiago. Não conseguia dormir. Depois do que vivi com meu ex, não aguentei ver a mesma coisa acontecendo com você. Por isso estou te contando agora. Não consigo mais mentir por ela. Respirei fundo, processando. Quem mais sabe? Só eu, pelo que sei, disse a Aline. Mas, Tiago, tem mais. A Larissa anda falando com um advogado. Ela está tramando alguma coisa. Meu maxilar endureceu. Que tipo de coisa? Não sei os detalhes. A Aline falou. Mas ouvi ela no telefone semana passada. Falava sobre bens, sobre se proteger. Acho que ela sabe que você pode descobrir e está se preparando. Então a Larissa estava armando o lado dela. Isso mudava as coisas. E tem mais uma coisa, a Aline disse, hesitando. A Larissa me contou que está grávida. O mundo pareceu parar por um instante. Grávida, repeti. Ela disse que descobriu faz 2 semanas. A Aline falou. Mas, Tiago, não sei se é seu. Com tudo o que está acontecendo, achei que você precisava saber. Fiquei sentado, sentindo como se tivesse levado um murro no peito. Grávida. Ou era meu, ou era do Diego. E, pelo calendário, eu não tinha como ter certeza. Obrigado por me contar. Falei por fim. A Aline estendeu a mão e apertou a minha. Me desculpa, Tiago. Sinto muito por tudo isso. A Larissa é minha irmã, mas o que ela está fazendo é errado.
Você merece mais. Voltei direto para o escritório do Dr. Almeida. A secretária tentou me barrar, mas passei por ela e entrei na sala. Ele levantou os olhos da mesa, surpreso. Tiago, o que foi? Ela está grávida, eu disse, e já está falando com o advogado. A expressão do Dr. Almeida endureceu. Seite, me conte tudo. A Fernanda, minha contadora, me ligou na terça à tarde. Eu estava numa obra, inspecionando a instalação de um telhado comercial, quando o celular vibrou. Tiago, precisamos conversar. A Fernanda falou, a voz tensa. Achei coisa. Tô indo, eu disse. 20 minutos depois, estava sentado no escritório dela, vendo ela abrir planilhas no computador. Analisei cada transação como você pediu. A Fernanda disse, encontrei divergências. Dinheiro foi movido da conta da empresa para outra conta que eu nem sabia que existia. Quanto? Perguntei. Nos últimos 6 meses, uns 500 mil reais. Ela falou. Minhas mãos se fecharam. Diego, as transferências foram autorizadas por ele. A Fernanda falou. A conta está no nome de uma empresa que eu nunca tinha visto. Tillman Consultoria. Então o Diego vinha roubando de mim, da nossa empresa, enquanto dormia com minha esposa. Temos como provar? Perguntei. Total, ela disse. Tenho cada transação documentada. Isso é desvio de recursos. Tiago, dá para registrar ocorrência criminal. Recostei, a mente a mil. O Diego não tinha só me traído no pessoal. Tinha roubado o negócio que construímos juntos. Manda tudo pro Dr. Ricardo Almeida. Eu disse. Meu advogado, ele precisa ver isso agora. Já foi. A Fernanda falou. Mandei faz 1 hora. Liguei pro Dr. Almeida da caminhonete. Acabei de ver o relatório da Fernanda. Ele disse quando atendeu. Isso muda tudo. Diego Tillman não é só o amante da sua esposa. Ele cometeu crime. Quais são minhas opções? Perguntei. Podemos levar uma queixa-crime por apropriação indébita. Ele disse. Oferecer um acordo. Ele assina a transferência da parte dele da empresa, devolve cada centavo e some. Se recusar, entregamos tudo para o Ministério Público. Não é ameaça, é uma posição jurídica legítima. Eu quero ele fora. Falei. E quero meu dinheiro de volta. Pode considerar feito, disse o Dr. Almeida. Prepara a minuta do acordo até amanhã. Mas, Tiago, precisamos agir rápido. Se o Diego suspeitar, pode tentar sumir com mais dinheiro ou destruir provas. Naquela noite, a Larissa chegou no horário de sempre. Estava agindo normalmente, animada, até. Me deu um beijo e começou a falar do dia como se nada estivesse errado. Como foi o trabalho? Ela perguntou, servindo uma taça de vinho. Corrido, falei, observando. E o seu? Esgotante, ela disse. Mas bom, fechamos um cliente grande hoje. Ela mentia com uma facilidade, como se fosse natural. Larissa, eu falei devagar, tem alguma coisa que você queira me contar? Ela me olhou, a expressão curiosa. Tipo o quê? Sei lá, eu disse. Alguma coisa importante? Ela riu. Tiago, você tá estranho. Tá tudo bem? Quase falei tudo naquela hora. Quase joguei na mesa. As fotos, a campana, o Diego, o dinheiro. Mas me segurei. Tô bem, falei. Só cansado. Ela veio e me abraçou. Você trabalha demais. Bem, precisava relaxar mais. Fiquei parado, os braços dela em volta de mim, sem sentir absolutamente nada. Eu disse. Talvez você tenha razão. Ela se afastou e sorriu. Vou tomar um banho de banheira. Dia longo. Enquanto ela subia, peguei o celular e olhei uma das fotos que o Silvio tinha tirado. Larissa e Diego, entrando juntos naquele quarto de motel. Quarta-feira, a petição de divórcio seria protocolada. Sexta, ela seria citada. E aí o mundo dela ia desmoronar. Chegou a quinta à noite. Eu já conhecia o padrão. Toda quinta, igual relógio. O Silvio confirmou, mais uma vez no começo da semana. Quarto 118 do Motel Veredas, 19h45, toda santa vez. Eu estava com os papéis do divórcio na caminhonete, assinados e prontos. O doutor Almeida tinha protocolado a petição na quarta de manhã, e a tutela de urgência para bloquear os bens tinha sido deferida. Tudo estava em movimento.
contas conjuntas restritas, proteções societárias ativas, uma proposta de acordo pronta pro Diego. Às 19h15, a Larissa desceu a escada com um vestido novo que eu nunca tinha visto. Pegou a bolsa e me deu um beijo no rosto. Jantar com o cliente, ela disse: "Posso me atrasar. Dirige com cuidado", falei, sem tirar os olhos do celular. Ela saiu. Esperei 10 minutos. Depois entrei na caminhonete e fui pro motel Veredas. Estacionei a 3 vagas do carro da Larissa. O Audi preto do Diego já estava lá. Sentei na caminhonete, olhando a porta do 118, esperando. Eu não estava nervoso. Não estava mais com raiva. Só estava pronto para acabar com aquilo. Às 21h30, saí da caminhonete, atravessei o estacionamento e bati na porta do quarto 118. Não fingi ser outra pessoa. 3 batidas firmes. A porta abriu. O Diego estava ali, a camisa desabotoada, parecendo confuso. Aí ele me viu. O rosto ficou branco. "Tiago", ele falou, a voz falha. "O que você está?" Passei por ele e entrei no quarto. A Larissa estava sentada na cama, enrolada no lençol, os olhos arregalados de choque. "Tiago", ela gaguejou, "o que você está fazendo aqui?" Puxei os papéis do divórcio de dentro da jaqueta e joguei em cima da cama, ao lado dela. "Você está citada", eu disse, a voz calma e firme. "Leia." Ela pegou os papéis com as mãos trêmulas. Os olhos percorreram as páginas e eu vi a realidade atingir ela. Divórcio litigioso. Adultério comprovado. Pacto antenupcial mantido. Nenhum direito à casa. Nenhum direito à empresa. "Tiago", "Não", ela falou, a voz quebrada. "Por favor, a gente pode conversar." "Não tenho que conversar", eu disse. Me virei pro Diego, que ainda estava perto da porta, com cara de quem ia vomitar. "Você também tá fora, Diego. Minha contadora encontrou tudo. 500 mil reais desviados para Tillman Consultoria. Você tem 2 opções. Assina a transferência da sua metade da empresa, devolve cada centavo e some. Ou eu entrego as provas para o Ministério Público e deixo eles cuidarem. A escolha é sua." A cor sumiu do rosto dele. "Eu posso explicar. Guarda para você." Falei. "Sua esposa Nicole vai receber cópias dessas fotos amanhã. Imagino que ela vá se interessar em saber onde você passava as noites de quinta. Você não pode fazer isso", o Diego falou, a voz desesperada. "Já fiz", eu disse. Olhei de volta para Larissa. "As contas conjuntas estão bloqueadas por ordem judicial. A casa está sendo preparada para venda. Também já acionei o guincho, que vai levar seu carro em menos de 1 hora. Quando você sair desse motel, vai precisar dar seu jeito de ir para casa ou para qualquer outro lugar que te aceite." A Larissa começou a chorar. "Tiago, por favor, eu tô grávida. Nós vamos ter um filho." Olhei para ela com frieza. "Talvez, ou talvez seja dele. De qualquer forma, você devia ter pensado nisso antes de destruir nosso casamento. Vamos fazer o exame de DNA depois que o bebê nascer. Se for meu, eu vou sustentar a criança. Mas você e eu..." Acabou. Ela tentou me alcançar, mas eu recuei. "Não", eu disse. "Você fez sua escolha. Agora aguenta." Saí do quarto, deixando os 2 sentados nos destroços que eles mesmos criaram. Atravessando o estacionamento, peguei o celular e mandei uma mensagem para a empresa de guincho que já tinha acertado. Em 20 minutos, o carro dela sumiria. Entrei na caminhonete e fui embora sem olhar para trás. 3 semanas depois, eu estava no escritório quando o Dr. Almeida ligou. "Está resolvido", ele disse. "O Diego assinou tudo. Transferiu a parte dele da empresa para você. Devolveu os 500 mil e concordou em ficar longe de você e da empresa. Nenhuma queixa-crime foi registrada. O acordo está valendo." "Ótimo", falei. A advogada da Larissa tentou contestar o pacto. Ele continuou, "Mas é blindado. Ela vai levar os bens pessoais e nada mais. O divórcio sai em 60 dias. E a gravidez?" Perguntei. "Ela concordou com o exame de DNA após o nascimento", disse o Dr. Almeida. "Se a criança for sua, você terá a guarda compartilhada e ela, visita supervisionada. Se não for sua, você não tem obrigação nenhuma." Desliguei e recostei na cadeira. Meu irmão Bruno bateu na porta. "Ei, Tiago, você tem 1 minuto?" "Claro",
Falei. O que foi? Ele sentou na minha frente, parecendo desconfortável. Preciso te contar uma coisa. Sobre a Larissa. Eu já sabia o que ele ia dizer. Tinha visto nos olhos dele meses atrás. Você tinha sentimentos por ela, eu disse. O Bruno baixou o olhar. Me desculpa. Cara, nunca dei em cima, nunca falei nada para ela. Mas eu devia ter te contado. Devia ter mantido distância. Devia, eu falei. Mas você não me traiu, Bruno. Quem traiu foi ela. Foi o Diego. Você manteve distância, e é isso que importa. Ele assentiu, o alívio atravessando o rosto. Então tá tudo bem entre a gente? Tá tudo bem, eu disse. Mas se um dia você nutrir sentimentos por alguém que esteja comigo de novo, você me conta. Entendido? Entendido, ele falou. Um mês depois, a dona Neide, mãe da Larissa, apareceu no meu escritório sem avisar. Eu estava revisando contratos quando a secretária chamou. Seu Tiago, tem uma dona Neide Franco aqui para ver o senhor. Ela não tem horário. Suspirei. Deixa entrar. Ela invadiu a sala, o rosto vermelho de raiva. 63 anos, alta e imponente, com os mesmos traços da Larissa, mas endurecidos pela idade. Como você teve coragem de fazer isso com a minha filha? Ela disparou, sem nem sentar. Jogar ela na rua, tomar tudo, humilhar em público. Que tipo de homem é você? Levantei devagar, olhando bem nos olhos dela. O tipo de homem que não tolera traição. Eu disse, a voz calma mas firme. Sua filha me traiu por meses. Roubou minha confiança, mentiu na minha cara e destruiu nosso casamento. Não fui eu que fiz isso com ela. Foi ela que fez consigo mesma. Ela cometeu um erro, a dona Neide disse. Todo mundo erra. Erro é esquecer de comprar pão. Falei. O que a Larissa fez foi calculado, deliberado e contínuo. Ela planejou cada mentira, cada encontro escondido. Isso não é erro. Isso é escolha. Ela abriu a boca para rebater, mas continuei. E antes que a senhora me culpe por ser mau marido, eu disse, se pergunte uma coisa. Eu traí? Eu menti? Eu roubei dela? Não. Trabalhei duro, provi e fui fiel. Então, se a senhora quer sentir raiva de alguém, sinta da sua filha, que jogou fora uma coisa boa. A dona Neide ficou me olhando, a boca se mexendo, mas sem sair palavra. Agora saia do meu escritório. Eu disse, e não volte. Ela foi embora sem falar mais nada. 4 meses depois, o divórcio estava finalizado. O exame de DNA saiu. O bebê era do Diego, não meu. A Larissa estava morando num apartamento pequeno em Contagem, trabalhando num emprego que pagava metade do que ela ganhava antes. A esposa do Diego também se divorciou dele, ficou com as crianças e a maior parte do que restou dos bens. Ele se mudou para outro estado. Quanto a mim, comprei uma casa nova, menor que a anterior, mas só minha. A empresa estava prosperando sem a interferência do Diego. Promovi um dos meus líderes de equipe a sócio, alguém em quem eu realmente confiava. A Aline apareceu uma tarde para saber como eu estava. A gente manteve contato depois que tudo desmoronou. Como você tá? Ela perguntou. Melhor, falei. Honesto. Doeu, mas já passou. Por isso que vale. A Aline disse, você lidou com isso melhor do que a maioria. Não se desmontou. Ficou firme. Eu precisei. Falei. Me desmontar não ia mudar nada. Só ia me deixar mais fraco. A vida seguiu. Aprendi a confiar de novo, devagar. Aprendi que nem todo mundo ia me trair como a Larissa e o Diego fizeram. E aprendi que, às vezes, a coisa mais forte que você pode fazer é virar as costas e ir embora de quem não te merece.